Olá pessoal, sexta 27, melhor dizendo, 1 minuto desse sábado, dia 28, informação de muita qualidade direto ao ponto, Ibovespa encerrou mais uma semana de valorização, 0,25 de alta, só que interessante é o seguinte pessoal, a gente teve aqui um comportamento entre os principais mercados pelo mundo de predominância de queda, nas bolsas americanas e também asiáticas, com exceção das bolsas europeias, só que entre esses 10 principais mercados pelo mundo, queda média de 0,53, enquanto o nosso mercado subindo. Dá só uma olhada que o fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, ponta vendedora, tanto no mercado à vista quanto no futuro. No dólar comercial a gente encerrou a semana aí bem próximo do 0 a 0, nos mesmos 4,15. No dólar futuro a gente vai ter encerramento desse contrato V e mesmo assim nessa semana encerraram com uma ponta compradora. Em relação à projeção de lucro da semana, eles tiveram aí uma inversão daquelas 2 semanas anteriores, que eles lucraram quase 20 milhões. Nessa semana, uma leve projeção de prejuízo, quase 4 milhões, 3 milhões e 800 dentro do nosso mercado. Lembrando que a gente tem esse conteúdo no canal há 167 semanas, das quais 128, fluxo e preço no mesmo sentido, uma taxa de acerto superior a 76%. Mais uma vez eu comento, quer ficar craque? Quer ter informações de muita qualidade sobre o comportamento do fluxo estrangeiro? Clica aqui no seu botão de inscrever-se logo abaixo do seu vídeo, ative o sino de notificação e principalmente deixe o seu like para que você consiga melhorar o ranqueamento do YouTube e esse vídeo consiga chegar principalmente a mais pessoas físicas que operam no nosso mercado. Vamos rodar nossa vinheta rapidamente para a gente poder informar vocês qual foi o comportamento deles durante essa semana. Bora lá! Vamos começar exatamente comentando com vocês sobre esse pessimismo que a gente viu nesta semana nos mercados internacionais. Como a gente trabalha com o fluxo estrangeiro, seja ele oficial ou pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, olha o que essas corretoras fizeram em relação aos 23 índices que são disponibilizados pela B3, pessoal. Venderam todos eles. Então, a gente não teve nenhum índice de ponta compradora por parte deles e o grau de eficiência por parte deles também caiu muito. Por quê? Porque o nosso mercado teve aí predominância de alta nos índices, principalmente que têm peso e que também são amplos. Eles tiveram uma projeção de lucro em somente 8 dos 23 índices, sendo que o nosso Ibovespa, 16ª pior performance, com um pouco mais de 3 milhões e 800 de projeção de prejuízo. E por quê, Renato? Se a gente verificar aqui, pessoal, dos 15 ativos de ponta compradora, 0,08 de alta, só que dos 15 de ponta vendedora, 0,44. Ou seja, subiram mais do que os ativos que eles atuaram numa ponta compradora. Agora, é interessante demais a gente poder captar informação em relação à pressão que eles fazem, porque muita gente que começa no mercado financeiro, começa geralmente por Petrobras e Vale, que são as nossas vedetes aí por mais de década. E olha que interessante, pessoal, Petrobras, ponta compradora, e o ativo subindo quase 2,5. E Vale, sentar a mamona na venda e Vale caindo 1,5 na semana. É muito show de bola a gente poder contribuir com vocês aqui no conteúdo do canal dessas pressões que eles fazem em relação aos nossos ativos. E o destaque da semana? As ações do Suzano, quase 6% de alta. Já tem quantas semanas, pessoal, que a gente está falando com vocês aqui no conteúdo do canal que Suzano tem fluxo comprador por parte deles. A gente comentou já há 3 semanas atrás no conteúdo do canal. A gente conseguiu pegar toda a pressão de baixa do ativo e também posição vendedora por parte deles. Quando eles inverteram a mão, a gente chegou a comentar no conteúdo do canal. E de lá para cá, Suzano também vem ganhando espaço em relação à movimentação ascendente dos preços causado pela movimentação do fluxo. Já na outra ponta, pessoal, a gente teve aqui exatamente as ações de CSN caindo quase 4,5. Então a gente teve aqui Vale também com ambiente vendedor, que é mineração, também CSN ambiente vendedor, que é siderurgia, e também a gente teve aqui as ações de Gol, pessoal. Gol saindo aí com ambiente de desvalorização de quase 3,7%. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado com vocês, pessoal, ambiente vendedor em Gol já
faça de 2 semanas. Inclusive na semana retrasada que Gol tinha subido, eles estavam já com uma ponta vendedora no ativo dentro do nosso mercado. Se a gente for verificar aqui aquele nosso gráfico, inclusive no vídeo da semana passada, eu não postei para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Olha que interessante. A gente tem aqui aquele gráfico que a gente comenta todos os índices setoriais que a gente tem dentro do nosso mercado. O nosso mercado subindo essa linha contínua branca, e dessa semana o que aconteceu? Ponta vendedora em todos os setores, conforme a gente comentou com vocês aqui no conteúdo do canal. Até mesmo no setor de materiais básicos, que a gente vinha com uma movimentação compradora mais pujante aí, desde a metade de agosto, eles começaram também a ter uma ponta vendedora. A gente coloca aqui para vocês, das últimas 4 semanas, exatamente todos os índices aí setoriais dentro do nosso mercado com uma ponta vendedora. E a gente consegue acoplar para vocês aqui no conteúdo do canal também essa variação percentual desses índices no nosso mercado. Pessoal, a gente tem aqui setor de consumo e industrial com a maior valorização da semana. E a gente tem aqui índice de utilidade pública e imobiliário com as maiores desvalorizações. Há quanto tempo que a gente está comentando com vocês, inclusive aqui também energia elétrica, há quanto tempo que a gente está comentando com vocês que esses setores, olha aqui pessoal, utilidade pública, 4 semanas de ponta vendedora por parte deles, também energia elétrica, 4 semanas de ponta vendedora por parte deles, imobiliário, 4 semanas de ponta vendedora por parte deles dentro do nosso mercado. A exceção que a gente está percebendo que no setor de consumo a gente teve alta, só que eles já estão o quê? Largando os ativos do nosso setor de consumo e também estão largando os ativos do setor industrial, conforme a gente viu lá, como a segunda maior valorização da semana dentro do nosso mercado. Vamos começar a pensar um pouco fora da caixa, porque é o seguinte, se a gente olhar aqui, quais que são os índices que têm peso em relação ao nosso Ibovespa, pessoal? É o índice de carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale. Então, ok, valorização, índice financeiro, também valorização, que tem muito peso dentro do nosso mercado, e o próprio Ibovespa. Agora, se vocês perceberem, small caps está caindo, sustentabilidade está caindo, dividendos está caindo, elétrica, utilidade, imobiliário, está tudo caindo. Ou seja, o nosso mercado está sendo seguro por quê? Por índices que são pesados. Índice Bovespa ligado no setor financeiro e também no setor do carbono eficiente. Até os materiais básicos que estavam com aquela força toda, nessa semana, ambiente de desvalorização. Aí você comenta, poxa Renato, mas Suzano subiu e faz parte do setor de materiais básicos. Ok, só que para o Ibovespa, Vale tem muito mais peso do que Suzano. E Vale teve um ambiente de desvalorização nessa semana para o nosso mercado. E isso vai corroborar exatamente com aquele nosso gráfico que a gente comenta com vocês dos 8 grandes grupos para o nosso Ibovespa. Dá só uma olhada que no setor financeiro, ponta vendedora que eles tiveram aqui, em boa parte dos setores que eles já estavam o quê? Ganhando. Inclusive, IRBR, pessoal, dá só uma olhada que o que eles compraram há 2 semanas atrás de IRBR foi muito forte. Na semana passada o ativo explodiu. E nessa semana o ativo simplesmente ficou bem próximo da estabilidade, colocaram todo o lucro no bolso. Isso a gente tem muito orgulho para poder comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. Cielo, que tinha uma ponta compradora mais pujante aí em relação à movimentação recente do ativo, nessa semana, ponta vendedora e foi o ativo que teve maior desvalorização dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada eles empurraram o Cielo com o segundo maior volume da semana e o ativo subiu mais de 10%. Nessa semana empurraram para baixo o ativo aí perdendo pouco mais de 5% dentro do nosso mercado, ou seja, colocando também lucro no bolso em relação às ações da companhia. Se a gente pular aqui para o setor de consumo, a gente viu que foi o setor que mais subiu na semana. Renato, então eu estou percebendo aqui que boa parte desses ativos que fazem parte aí do índice de consumo, que constam no índice Bovespa, eles andaram numa ponta vendedora.
Sim, pessoal, dá uma olhada. As ações de Localiza, com o segundo maior volume vendedor na semana, e o maior volume vendedor na semana das ações de JBS, pessoal. E a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal que eles têm um fluxo de longo prazo muito pujante comprador nos ativos da companhia e eles estão aproveitando as últimas semanas para colocar o quê? Um excelente lucro no bolso. Enquanto sobe, eles estão colocando um excelente lucro no bolso. Em relação às ações de Magazine Luiza também, acontece a mesma coisa. Na semana passada, tomaram com o ativo subindo. Nessa semana, o ativo ficou bem próximo do 0 a 0 e já aproveitaram para colocar esse lucro também no bolso. Assim como JBS, Magazine Luiza com um fluxo pujante de longo prazo, comprador por parte deles no nosso mercado. Agora, Renato, qual ativo então que chamou a atenção em relação a essa movimentação do setor de consumo? B2W, pessoal. B2W, se vocês observarem, tem fluxo comprador por parte deles aí já há algumas semanas. Inclusive, se vocês observarem aí 2 ou 3 semanas atrás, onde o ativo teve uma forte desvalorização, eles estavam comprando. Depois, na semana seguinte, o ativo simplesmente retomou toda a queda que estava registrada na semana anterior e fechou valorizado. Então, isso é muito legal para a gente poder comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. Dando uma pulada aqui para o setor de materiais básicos, o ativo que eles mais venderam desse setor foram as ações de Vale. O segundo ativo que eles mais venderam desse setor, CSN, pessoal. E foi o ativo, inclusive, que teve a maior desvalorização desse setor para o nosso mercado. E se vocês observarem, venderam todo o setor de siderurgia. Lembrando que na semana passada a gente já tinha comentado com vocês que eles já estavam com uma ponta vendedora no setor, com exceção das ações de Gerdau, só que nessa semana também venderam as ações de Gerdau. Só salvou aqui realmente as ações de Suzano dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de óleo, gás e biocombustível, olha aqui, pessoal, Petrobras preferencial com a maior ponta compradora por parte deles. Já tinha sido assim na semana passada. E muita gente chega, às vezes, coloca inclusive nos comentários, poxa, Renato, eu não consigo ver essa evolução do fluxo. Pessoal, isso daí é esforço puro. É você pegar os dados, é você escutar o que eu estou falando, para que vocês fiquem craques nessas movimentações que eles fazem em relação aos nossos ativos. E Petrobras, pessoal, tem muito ou pouco peso dentro do nosso mercado? Tem muito peso, né? Que é o que a gente está comentando. Nosso mercado está segurando setor de carbono eficiente, porque são ativos de peso que estão caindo menos do que os ativos que não têm tanto peso. Dá uma olhada aqui no setor de serviços públicos, que a gente engloba aqui energia elétrica e também utilidade pública. Olha que interessante, ponta vendedora em grande parte dos ativos dentro do nosso mercado. A exceção foi de Sabesp, que na semana passada tinha tido uma queda superior a 4% e eles estavam tomando nessa semana de novo. Sabesp caiu de novo e eles estavam aí novamente com uma ponta compradora muito pujante dentro do nosso mercado. No setor industrial, lembra que a gente comentou com vocês na semana passada? A gente comentou, pessoal, Gol, ponta vendedora Futebol Clube, por parte deles, inclusive tinha sido o ativo que eles tinham mais vendido. Nessa semana continuaram ponta vendedora nas ações de Gol. O ativo também que eles mais venderam nessa semana e Gol novamente com correção dentro do nosso mercado. Na semana passada já tinha caído mais de 4% e nessa semana quase 4% em relação às ações da companhia. A gente teve aqui a maior queda do setor, as ações de Embraer, e eles empurrando para baixo essa movimentação. Lembrando que na semana passada, Embraer estava com uma ponta compradora por parte deles e teve uma leve alta. Nessa semana, empurraram para baixo, Embraer ajudou nessa desvalorização pro ativo no nosso mercado. Olha no setor de saúde, pessoal. As 3 ações Hipermarcas, Qualicorp e também Raia Drogasil tiveram ponta compradora por parte deles na semana passada, das quais a gente teve nessa semana Qualicorp e também Raia Drogasil com valorização. Só que eles colocaram o quê? Os 3 ativos, o lucro no bolso. Inclusive Hipermarcas, que tinha subido mais de 4% na semana passada, nessa semana caiu praticamente 1% e eles colocaram também lucro no bolso. No setor de telecomunicações, na semana passada a gente tinha comentado com vocês que o ambiente de valorização de Vivo tinha sido muito pujante, inclusive por quê? Porque tinha ocorrido uma ponta compradora nas ações da companhia na semana anterior
há 2 semanas atrás. Na semana passada foi refletido na movimentação do ativo que se valorizou aí mais de 5% dentro do nosso mercado, e nessa semana também, diante desse cenário deles empurrando o fluxo para a companhia, ambiente de valorização em relação às ações de Vivo. Em relação às ações de TIM, ponta vendedora e o ativo aí também sofrendo uma correção. Mas para ficar bem claro, pessoal, esse conteúdo que a gente disponibiliza aqui no canal, ele é meramente informativo. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Eu falo sempre com todos, seja seletivo nas suas análises, foque a opinião própria com embasamento coerente e principalmente, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. A gente teve histórias aí muito tristes, né? Chegou a ser até publicado aí numa grande revista de circulação de gente tirando a vida pelo mercado financeiro. Por quê? Não atua com gerenciamento de risco no mercado financeiro. Por isso, não deixe nunca de poder projetar o quanto você está disposto a perder quando você toma uma decisão dentro do mercado financeiro. Fica a dica e nunca esqueça dessa palavra mágica, ok? Bom, a estrutura do nosso canal, vou falar rapidamente porque tem muita gente nova passando por aqui. A gente acompanha o fluxo estrangeiro pelo site da B3, que é o fluxo oficial, e também pelo segmento BMF. Essas informações aqui tem lá no conteúdo da nossa página, o link está na descrição do vídeo. Você acessa a coluna à esquerda, onde que são atualizados todos os dias, no final do dia, o conteúdo para o mercado à vista, e também no final da noite, se você acessar todos os dias de manhã, os contratos em aberto, tanto para os juros, dólar e também para o índice futuro. Aqui embaixo é o que a gente tem de melhor. A gente tem o fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Esse fluxo a gente tem em tempo real. Quem quiser mais detalhes, eu já falei já em alguns vídeos, tem um link aí na descrição. A gente tem um treinamento que aborda esse conteúdo. Preencha o formulário que eu retorno, só que sem neura, dentro da minha disponibilidade. A gente consegue varrer aqui, pessoal, todos os ativos do mercado à vista, setores, e também os contratos futuros do índice dólar. Renato, eu quero ter mais ou menos uma ideia de como que funciona esse processo. Lá no conteúdo da nossa página tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma lida, pessoal, que vocês vão saber mais ou menos a dinâmica do acontecimento em relação a esse acompanhamento que a gente fala aqui no conteúdo do canal. Então, para terminar essa nossa parte do disclaimer, se você é inscrito, já chega, senta o pé na porta e já deixa o seu like. A gente tem vários seguidores, viewers aí do conteúdo do canal, que são ninjas, que a gente brinca aí, que já vai chegando, sentando o pé na porta para ajudar a prestigiar esse nosso conteúdo. Então, a gente vai comentar aqui com vocês agora, principalmente dessa movimentação por parte deles no mercado futuro, que a gente precisa ficar muito atento. Olha aqui esse gráfico deles, pessoal, do Ibovespa Futuro. A gente chegou a comentar com vocês no vídeo da semana passada que eles fizeram um belíssimo lucro para esse contrato futuro. Dá uma olhada que essa linha aqui mais clara, essa linha laranja, é a evolução do preço. Essa linha verde clara é a evolução do fluxo. Eles compraram no nosso mercado por 3 semanas. Inclusive, começaram a comprar o nosso mercado quando o nosso índice estava derretendo. Ibovespa Futuro chegou a fazer uma mínima aqui, pessoal, em 95.800 pontos. E eles já estavam o quê? Com uma ponta compradora de 1 bilhão de reais. Ou seja, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E o nosso mercado foi se valorizando, se valorizando, se valorizando. Quando chegou na semana do dia 13, eles já começaram a colocar alguma coisa de lucro no bolso. Eles chegaram a ficar com 2 bilhões de reais de ponta compradora. E o nosso mercado continuando a subir. Quando chegou na semana passada, tiraram todo, olha aqui, pessoal, todo o lucro que eles tiveram dos contratos futuros do Ibovespa. E nessa semana, ponta vendedora Futebol Clube. E se você dá uma olhada, essas 2 últimas semanas, o nosso índice ele teve uma variação mínima em 103.885, ou seja, 103.900, e uma máxima em 105.500, ou seja, 1.600 pontos. Então, onde que vocês acham que eles estão com o médio, pessoal? O médio deles está lá em cima, ou seja, estão vendendo a rodo com o médio bem no alto.
E olha que a gente teve um spread do à vista para o futuro no fechamento dessa sexta-feira de quase 500 pontos. E esse spread vai acabar. A gente tem 2 semanas e meia para poder terminar esse contrato do índice futuro dentro do nosso mercado. Então, eles já estão colocando o quê? Já uma casinha numa ponta vendedora de quase 1 bi. Quando eles tiveram uma ponta compradora de quase 2 bi, praticamente aí 50 milhões de reais de lucro dentro do nosso mercado. Eu estou dando um pouquinho mais de ênfase aqui para vocês nessa parte do futuro, porque eu sempre comento com as pessoas que a gente tem o mercado à vista como fluxo de longo prazo, porque não tem vencimento, mas o mercado futuro, seja ele no índice ou no dólar, são fluxos que têm um prazo definido, porque esses contratos possuem vencimentos. Então, é o fluxo de curto prazo que a gente está percebendo que na semana passada colocaram todo o lucro no bolso, nessa semana já estão armando uma casinha, uma ponta vendedora dentro do nosso mercado. Se a gente olhar a posição deles do dólar, você pode comentar assim, poxa Renato, o dólar ficou praticamente no 0 a 0, você comentou no início da sua transmissão. Ok. E eles aproveitaram para quê, pessoal? Para comprar. Por quê? Eles querem garantir que o preço do dólar fique alto. Porque eles estão com o preço médio lá embaixo, eles já colocaram um baita lucro no bolso quando eles fazem as movimentações de vendas, quando a moeda americana dá uma movimentação mais alta. A gente chegou até a comentar com vocês que na sexta-feira passada foram quase 20 milhões de reais só dessa movimentação aqui, que eles colocaram um belíssimo lucro no bolso. Então nessa semana, o que eles estão fazendo? Empurrando para cima, para que também a movimentação da cotação da moeda não fique para baixo do preço médio deles em relação ao nosso mercado. Então, a gente fecha o contrato futuro e a gente vai comentar com vocês aqui já o mercado à vista. A gente tem uma informação muito interessante para vocês, porque é o seguinte, a gente teve aqui, pessoal, um respiro em relação ao fluxo oficial estrangeiro. A gente chegou a comentar com vocês que eles estavam aqui já no acumulado de quase 26 bi negativo, lembrando que esse acompanhamento aqui em meados de 2017, e eles deram um refresco de praticamente aí quase 2 bi de ponta compradora. Só que nessa semana ainda falta computar os dados do pregão de quinta e do pregão de sexta-feira. Eles estão fazendo o quê? Olha aqui, uma curvinha para baixo. Pequena ainda, sim, mas uma curvinha para baixo nessa movimentação. E como a gente tem tanto o fluxo oficial estrangeiro nesse quadro, como o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, que a gente consegue fazer para vocês o comparativo, olha como é que anda esse comparativo, pessoal. Aqui, linha verde, o fluxo oficial. Aqui nessa linha laranja, o fluxo das corretoras estrangeiras. A gente chegou a traçar aqui até uma reta horizontal, pegando aqui o fundo que eles fizeram no final do ano passado. Antes do nosso mercado estourar, as corretoras estrangeiras já estavam diminuindo vendas e estavam atuando numa ponta compradora até que o mercado em janeiro estourou. A gente bateu praticamente bem próximo desse patamar, começou a subir, só que a gente começou já a inflexionar para baixo de novo. A gente precisa ficar muito atento com isso, porque a gente sabe que as corretoras estrangeiras são fluxos muito mais espertos do que o fluxo oficial estrangeiro. A gente já explicou aqui para vocês algumas vezes no conteúdo do canal, porque o fluxo oficial estrangeiro também ele é operado em corretoras nacionais. Tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E é o que a gente sempre comenta com vocês, é um fluxo mais assustado. Dá uma olhada aqui, pessoal. Quando resolve comprar, o fluxo oficial tem mais comprador do que as corretoras estrangeiras. Por quê? Porque é computado estrangeiro que opera por corretora nacional. Quando tem que vender, vende mais. Quando tem que comprar, compra mais. E a gente não tem essa expertise, conforme a gente já comentou com vocês aqui, que as corretoras estrangeiras que têm escritórios no nosso país, eles têm escritórios em todo o buraco do planeta Terra. A expertise por parte deles é muito show de bola. Nada contra as nossas instituições. Só que eles não têm a expertise do fluxo estrangeiro que vem para o nosso país, baseado em escritórios no mundo inteiro. Então a gente segue muito atento nessa movimentação aqui. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, que a gente está sempre batendo nessa tecla com vocês aqui no conteúdo do canal. E como vocês sabem, a gente tem aqui também nesse acompanhamento o fluxo oficial estrangeiro e também o fluxo do investidor pessoa física, que a gente acompanha com vocês aqui no conteúdo do canal. E olha que interessante, pessoal, inclusive foi sugestão de viewer do nosso conteúdo a gente colocar uma média móvel de 21 períodos aqui no fluxo oficial estrangeiro.
Por quê? A gente tinha essa média móvel para o fluxo do investidor pessoa física, que a gente conseguia demonstrar para vocês que o quão pé trocado é o movimento do investidor pessoa física, ou seja, quando a movimentação fica abaixo da média móvel de 21 períodos, a gente tem uma movimentação de alta do mercado. Quando fica acima da média móvel de 21 períodos, ou seja, o fluxo comprador, o mercado simplesmente derrete. Nesse momento, o fluxo do investidor pessoa física está começando a querer bater aqui na média móvel de 21 períodos. Ou seja, se superar, a gente pode ter aí uma movimentação mais corretiva para o nosso mercado. E o investidor estrangeiro, olha aqui pessoal, quando o nosso mercado estava 100 mil, eles passaram praticamente aqui para baixo da média móvel de 21 períodos. O nosso mercado chegou a subir até 103 e eles nem aí continuaram ainda abaixo dessa média móvel de 21 períodos, e daí a gente teve aí uma correção mais expressiva de 103 a 95, e nesse momento a gente chegou a superar a média móvel de 21 períodos, exatamente aqui nessa região de 102, 103 mil pontos, só que agora a gente tem aí uma movimentação que começou a ficar compradora pelo investidor pessoa física e infelizmente é um sinal de alerta. Claro que é um investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo, pessoal. A gente não tem simplesmente nada contra o investidor pessoa física, muito pelo contrário, a função do nosso conteúdo é deixar o investidor pessoa física muito craque, porque é muito ruim a gente ver um gráfico como a gente está vendo agora. No ambiente trading, como é que o investidor fica de maio até julho só vendendo? Aí você comenta, ô Renato, o cara tá fazendo um swing trade. Poxa, mas um swing trade de 2 meses? Poxa, Renato, o cara tá fazendo um position, mas peraí, também um position de 2 meses e não aproveitar nada da alta? Aí depois quando o mercado cai, fica praticamente aí quase um mês comprando com o mercado caindo. Aí o mercado vem, bota 96 mil pontos, de 96 vai até 104 mil pontos, mercado com essa alta linda. Olha aqui o investidor pessoa física vendendo. Eu não consigo realmente entrar na minha cabeça esse comportamento de trading que a gente tem dos investidores pessoas físicas no nosso mercado. Aí se você comentar, é swing trade? Poxa, swing trade não tem duração de 1 mês, 2 meses. É position trade? Podia até ser, mas olha aqui pessoal, um position trade que vai ficar só vendendo, e não aproveita uma alta de 90 mil pontos até 103 mil pontos. Então por que depois resolveu comprar quando começou a cair de 103 para 96? Não era muito melhor comprar de 89 a 103? Bom, isso aí é para reflexão de cada um. A gente não tem aqui nenhum tipo de compromisso em relação à atitude de cada pessoa no mercado financeiro, cada um sabe de si, só que aqui a gente escancara o que o sistema não informa a vocês com relação a esse comportamento pé trocado do investidor pessoa física. Pessoal, dessa forma a gente consegue aí varrer todo o mercado, explicar para vocês realmente onde estão as pressões, e mais uma vez eu gostaria de agradecer mais uma vez, olha a quantidade de inscrições no nosso conteúdo, pessoal. A gente já passou aí de 9.500 inscrições, a gente teve aí quase 90 inscrições nesse conteúdo do canal essa semana. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Um conselho de ouro: faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês vejam onde estão as pressões. Os setores são as árvores, os ativos são as folhas. Então vocês conseguem perceber quais setores estão mais fortes, quais ativos estão mais fortes, para que você consiga ficar craque em relação à movimentação e pressões que eles fazem dentro do nosso mercado. E mais uma vez, vocês bateram nossa meta lá de likes. Por cada vídeo, a gente tem uma meta de 500 likes, 650 likes em relação a esse nosso último vídeo. Muito show de bola, pessoal, porque isso proporciona isso daqui, ó, uma maior quantidade de visualizações do nosso conteúdo do vídeo pelo canal do YouTube. Se você quiser também deixar o seu comentário, sem problema algum, pode participar, eu respondo um por um em relação às dúvidas que surgirem de vocês com relação a esse conteúdo do fluxo estrangeiro. E se você não gostar também, não tem problema algum, pode deixar aí o seu dislike. A gente não tem nenhum tipo de preconceito aqui no conteúdo do canal, que a função principal é deixá-los
craques, pessoal, em relação às pressões e movimentações que eles fazem diante do nosso mercado. Eu desejo a vocês, então, um excelente final de semana. Descansem bastante. Segunda a gente encerra setembro e terça a gente já vai sentar o pé na porta no mês de outubro para deixá-los também no nosso próximo vídeo muito bem informado em relação às pressões que eles estão fazendo dentro dos nossos ativos. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!